Oi, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser a respeito dos músculos da mastigação. Os músculos da mastigação, eles estão em número de 4 tipos de músculos, totalizando 8, porque eles são pares. Então nós temos o temporal, o masseter, o pterygoide medial e o pterygoide lateral. Esses músculos, eles têm ação de elevação da mandíbula. O temporal, o masseter e o pterygoide medial. Dos 4, o único que não tem a função de elevação é o pterygoide lateral. Vocês vão ver que esses músculos, 2 deles são superficiais. Então nós temos aqui nessa região temporal, o músculo temporal, que é superficial. Então, se eu forçar a oclusão, eu sinto uma elevação durante a contração desse músculo. Da mesma forma, ocorre com o músculo masseter. Então, eu colocando a mão nesta região, que é a região do músculo masseter, e forçar a oclusão, eu sinto uma elevação nessa região. Já o pterygoide lateral e o pterygoide medial, eles são músculos profundos, então não dá para a gente perceber essa contração desses músculos. Então, vamos lá à nossa aula. Bom, pessoal, nós vamos ver hoje os músculos da mastigação, que são aqueles músculos responsáveis pela elevação da mandíbula. Nós temos 4 músculos da mastigação: o masseter, o temporal, o pterygoide medial e o pterygoide lateral. São 4 tipos de músculos que são pares, totalizando então 8 músculos na mastigação. Então, nesse quadro, nós temos aqui, são 4 músculos da mastigação: masseter, temporal, pterygoides medial e o lateral. São pares, totalizando 8 músculos da mastigação. 3 são elevadores da mandíbula: o temporal, o masseter e o pterygoide medial. E apenas um é protrusor da mandíbula, que é o pterygoide lateral, que é este músculo aqui, e é o único deles que tem as fibras horizontais. Por isso, ele é protrusor da mandíbula. 2 são superficiais, ou seja, aqui o temporal e o masseter. Se a gente colocar a mão nesta região e forçar a oclusão, a gente vai perceber a contração desse músculo. Da mesma forma ocorre com o músculo masseter. Já esses 2 aqui, o pterygoide medial e o lateral, eles são profundos. Então a gente não percebe tanto quanto o temporal e o masseter. Eles atuam em grupo, ou seja, ao mesmo tempo. Todos eles se direcionando, tendo como fulcro, como alicerce, a ATM, a articulação temporomandibular. A sua inervação é feita pelo nervo trigêmeo, o 5º par craniano, através de sua raiz motora, o nervo mandibular. Esses músculos ligam a mandíbula ao crânio e tomam origem no crânio, que é o ponto fixo, e se inserem na mandíbula, que é o ponto móvel. Então, nessa figura aqui, vocês estão vendo que os músculos da mastigação, eles têm como fulcro a ATM, a articulação temporomandibular. A inervação, vocês estão vendo aqui o nervo trigêmeo, e esta raiz
3, que é a terceira raiz do trigêmeo, que é o nervo mandibular, que é o nervo misto. Então ele tem uma raiz motora e uma sensitiva. Então a motora é que vai dar motricidade aos músculos da mastigação. Então aqui está a articulação temporomandibular, que é onde esses músculos têm como fulcro. Eles se direcionam para essa articulação. Vejamos agora, gente, o estudo individual de cada músculo da mastigação. Iniciando primeiramente por este músculo aqui, que é o músculo temporal. Então, se vocês observarem esse músculo, vejam que ele tem a forma de um leque aberto. E, como todo músculo, ele é constituído por fibras. Então, nós temos aqui, no terço anterior, na parte mais anterior, essas fibras aqui que são verticais. No terço médio, intermediário, essas fibras que são oblíquas. E aqui atrás, esse grupo menor de fibras são horizontais. Para isso tem uma explicação. Então, se eu tenho aqui a origem, que é fixa, e a inserção na mandíbula, que é móvel, na contração deste músculo, ele vai elevar a mandíbula, porque o crânio é fixo, a mandíbula é móvel. Então, a ação vai ser de baixo para cima. Veja que, a partir da origem, essas fibras têm direção da origem para a inserção. Logo, a ação vai ser da inserção, que é móvel, para a origem, que é fixa. Então, o músculo temporal, ele tem como origem o soalho da fossa temporal e a superfície medial da fáscia temporal. Então, vocês têm aqui esta região aqui do crânio, que é a fossa temporal, que é onde toma origem o músculo temporal. E esta membrana aqui, que é a fáscia temporal, também é a origem dele, na face medial da fáscia temporal. As inserções são nas bordas e face medial do processo coronoide. Então, vocês estão vendo aqui esse processo da mandíbula, é o processo coronoide, que é esse processo aqui. Então, aqui vocês estão vendo ele lateralmente, aqui medialmente. Então, está aqui o processo coronoide, pela sua face medial, que é onde nós temos aí a primeira inserção. Nós temos ainda uma outra inserção na crista temporal e uma outra que é na borda anterior do ramo da mandíbula. A inervação é feita pelos nervos temporais profundos, ramos do mandibular e trigêmeo. Função: eleva a mandíbula com mais velocidade do que potência e retrai a mandíbula. Então vejamos. Nós temos aqui então a linha temporal, fossa temporal. Vocês vão notar que esta porção anterior da fossa temporal, ela é mais funda, e isso tem uma explicação. E à medida que a gente caminha para trás, vocês vão verificar que essa fossa se tornará cada vez mais plana. Aqui vocês têm a inserção do músculo. Veja aqui que o processo coronoide, ele está marcado aqui, mostrando que a inserção é na sua face medial. Tem uma outra inserção aqui na crista temporal e uma terceira aqui no bordo anterior do ramo da mandíbula. Essa figura é para ilustrar a ação do músculo temporal. Veja que o músculo temporal, ele tem aqui, uma porção anterior, que são fibras verticais, uma
grande porção aqui, que são as fibras oblíquas, e uma pequena porção, que são as fibras horizontais. Na contração do músculo temporal, o que vai acontecer? Essas fibras verticais e as fibras oblíquas vão elevar a mandíbula de baixo para cima. Essas fibras horizontais, como a sua origem é aqui de cima para baixo e a direção é de trás para frente, ao mesmo tempo que elas elevam a mandíbula, vai haver a retração da mandíbula, porque elas estão na horizontal. Então aqui é a parte fixa, então a tendência é a mandíbula elevar e seguir a direção das fibras. Então a mandíbula vem um pouquinho para trás, né? Então, ao mesmo tempo que o músculo temporal eleva a mandíbula, ele retrai a mandíbula. Nessa figura, nós estamos vendo aqui o músculo temporal, e aqui nós temos o arco zigomático. Então, o arco zigomático, ele impede que a gente possa enxergar a inserção do músculo temporal. Nessa outra figura, o arco zigomático ele foi removido e parte também do músculo masseter, para que a gente possa enxergar aqui a inserção do músculo temporal através do seu tendão, aqui no processo coronoide, na crista temporal e no bordo anterior do ramo da mandíbula. Aqui estaria então, nessa região, o músculo temporal, e aqui nessa figura a parte óssea mostrando a fossa temporal e a sua origem. Então o músculo temporal ele fica nesta região. Nós temos aqui uma linha chamada linha temporal que delimita superiormente o músculo temporal. Um outro músculo da mastigação é o músculo masseter. Esse músculo ele tem uma forma retangular. E esse músculo ele tem, além dessa porção aqui mais visível, que é a porção superficial, ele tem aqui embaixo, na parte mais profunda, uma outra porção do músculo, que é a porção profunda. Então ele tem uma porção superficial e uma porção profunda. Notem que essa porção aqui superficial, as suas fibras, elas se dirigem de cima para baixo e da frente para trás. Então, de cima para baixo e da frente para trás. A porção profunda do músculo também é de cima para baixo, só que é de trás para frente. Então, de cima para baixo e de trás para frente. A origem é aqui no osso zigomático e no arco zigomático. Então eu tenho aqui a camada superficial, que tem origem na margem inferior do osso zigomático, e a camada profunda, que tem origem aqui na margem inferior do processo zigomático, ou do arco zigomático. Então, se nós formos ver, de acordo com a direção das fibras, se a camada superficial é de cima para baixo, a ação vai ser de baixo para cima. Então vai levar a mandíbula. Se a direção é da frente para trás, ao mesmo tempo que essa camada eleva a mandíbula, ela joga a mandíbula para frente. Porque a direção é de cima para baixo, a ação vai ser de trás para frente. A camada profunda. As fibras têm a direção a partir da sua origem, de cima para baixo, só que de trás para frente. É como se formasse aqui um X. Essas fibras se entrecruzam aqui. Então, se ela é de cima para baixo, a ação vai ser de baixo para cima. Se é de trás para frente, a ação vai ser da frente para trás. Então, esta camada profunda, ela tem a função de
Ao mesmo tempo que ela eleva a mandíbula, ela joga a mandíbula um pouquinho para trás. Por quê? Porque ela é de trás para frente. Então a ação vai ser de frente para trás. A superficial é da frente para trás, então a ação vai ser de trás para frente. É só acompanhar o sentido das fibras desse músculo. Então nós temos aqui a camada superficial e aqui a camada profunda do masseter. Origem. A origem é na margem inferior do osso zigomático, a parte superficial. A margem inferior do arco zigomático tem origem à parte profunda. A inserção nos 2/3 inferiores da face lateral do ramo da mandíbula, nesta região aqui. Então, tanto a camada superficial como a profunda se inserem nesta região aqui. E no seu ângulo, nas tuberosidades massetéricas. Então, veja bem, nós temos aqui o ângulo da mandíbula, que é essa região aqui. Nós estamos vendo aqui a mandíbula numa vista lateral. Então, nesta região aqui, se nós passarmos aqui o dedo, a gente vai perceber uma área bastante áspera, com espículas ósseas. Então, essa área áspera é justamente a inserção do músculo masseter. Então, ele forma espículas ósseas nesta região. E essas espículas são chamadas de tuberosidades massetéricas. Então, a camada superficial se insere bem aqui nessa borda do ângulo da mandíbula. A camada profunda um pouquinho mais acima aqui do ângulo. A inervação é feita pelo nervo massetérico do ramo do nervo mandibular do trigêmeo. A função: levanta com força a mandíbula. Por que com força? Porque ele é o músculo mais forte da face. Enquanto o temporal eleva a mandíbula de uma forma mais rápida, com velocidade, o masseter age com mais potência, com força, porque ele é um músculo robusto, espesso. Essa superfície profunda dele, quando a gente morde e prende um alimento na mordida, segura com força, é esta camada que tem essa ação de segurar um alimento com força quando a gente está comendo uma carne ou está mastigando um sanduíche que a gente morde com força e puxa. Então a camada profunda é que tem essa ação. Nós temos aqui essas setazinhas mostrando então a direção das fibras do músculo masseter. A camada superficial de cima para baixo e da frente para trás. A camada profunda de cima para baixo e de trás para frente. Isso de acordo com a direção das fibras a partir da sua origem. Então o músculo masseter, ele tem assim uma intimidade muito grande com a parótida. Então a glândula parótida, ela fica sobre o músculo masseter. E nós temos aqui o nervo facial. O nervo facial ele passa sobre o músculo masseter. Então os ramos do nervo facial. Vejam aqui o masseter, vejam aqui a glândula parótida, e aqui nós temos o tecido adiposo geniano, que era conhecido há muito tempo atrás de bola gordurosa de Bichat, que foi quem estudou pela primeira vez esse tecido aí. Por isso que hoje se faz a bichectomia. Por que é bichectomia? Porque vem de bola
gordurosa de Bichat. Nessa figura, então, nós estamos vendo a localização do masseter. Aqui, o masseter, a camada superficial, aqui na borda inferior do osso zigomático, e a camada profunda, tendo origem aqui na borda inferior do arco zigomático, ou da região do processo zigomático do temporal. Então está aqui. O músculo estaria nesta posição aqui, de forma retangular. Um outro músculo da mastigação, que tem a função de elevação da mandíbula, é o músculo pterigóideo medial. Por que ele é pterigóideo medial? Porque ele tem origem numa porção do osso senoide chamada processo pterigóide. Então tem uma fossa aqui, uma depressão, onde tem origem, chamada fossa pterigóide. Então ele é pterigóideo, de fossa pterigóide, medial, porque ele passa medialmente a mandíbula. Ele está do lado de dentro da mandíbula, enquanto que o masseter está do lado de fora. Veja que tem mais ou menos a forma do masseter, tem a forma retangular. Então está aqui o músculo pterigóideo medial. Ele tem uma origem aqui em cima e uma inserção aqui na face medial do ângulo da mandíbula. Então, as fibras são de cima para baixo, da frente para trás e de dentro para fora. Aqui uma outra figura mostrando o pterigóide medial. Então vejamos a sua origem de uma forma assim melhor. Então, a origem é na fossa pterigóide, do processo pterigóide do osso esfenoide. Então, aqui é o processo pterigóide do esfenoide, né? São dois. Eu tenho aqui uma lâmina lateral e uma lâmina medial. Essas duas lâminas se juntam anteriormente, formando aqui uma depressão denominada de fossa pterigóide, que é onde toma origem o músculo pterigóide medial. A inserção se faz aqui embaixo. Está vendo aqui? No ângulo da mandíbula, na sua porção medial. Então, se eu passar o dedo aqui nessa região, eu vou sentir umas espículas ósseas, como lá no masseter. Então, essas espículas ósseas, essa região áspera, nada mais é do que a inserção do músculo pterigóide medial. Então, nós temos aqui as tuberosidades pterigoídeas. Da mesma forma que nós temos aqui, em contraposição, as tuberosidades massetéricas, onde se insere o músculo masseter, nós temos aqui, do lado de dentro, medialmente, as tuberosidades pterigoídeas, que é onde se insere aqui o músculo pterigóide medial. A inervação desse músculo é feita pelo nervo pterigóide medial, ramo do mandibular do nervo trigêmeo. A função: eleva a mandíbula. Por que ele eleva a mandíbula? Simples. Se as suas fibras, a partir da sua origem, têm a direção de cima para baixo, a origem é fixa, que é o crânio, a mandíbula, onde ele se insere, é a parte móvel. Então, se é de cima para baixo, a ação vai ser de baixo para cima. Então, ele eleva a mandíbula como função principal. Estamos vendo aqui o músculo pterigóide medial. Por que nós estamos vendo aqui nessa figura
este músculo? Bom, por uma razão muito simples. É porque foi removido, como vocês podem notar aqui, parte do ramo da mandíbula. Olha aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui o processo coronoide, aqui o processo condilar. Então foi removido uma parte do ramo da mandíbula para que a gente possa enxergar o pterigoide medial. Aqui em cima é um próximo músculo, nós vamos ver, que é o lateral. Olha aqui, ó, pterigoide lateral. Aqui numa vista interna, aqui lateralmente. Vista medial, vista lateral. Por que eu estou mostrando essa figura aqui para vocês? Para que vocês possam ver a intimidade que esse músculo tem aqui com este nervo aqui, que é o nervo lingual, que é um dos ramos do nervo mandibular. E aqui o nervo alveolar inferior, que é aquele nervo que vai inervar os dentes inferiores. E nós temos aqui também uma artéria, que é a artéria maxilar, que está relacionada mais aqui com o pterigoide lateral. Ela manda aqui um ramo, direção de cima para baixo e de trás para frente, que é o ramo da artéria alveolar inferior, que tem origem aqui na artéria maxilar. Nós vamos estudar isso daí quando eu for dar para vocês o sistema arterial e venoso da cabeça e pescoço. Então vejam a intimidade, né, que esse músculo pterigoide medial tem com esses vasos aí. Aqui nós estamos vendo o músculo pterigoide lateral. Pterigoide lateral, que é um quarto músculo da mastigação. O pterigoide lateral, ele tem duas camadas. Uma camada superior, menor, e uma camada inferior, maior. Aqui é uma figura ilustrativa. Na realidade, elas estão juntas, essas duas camadas. Apenas uma pequena separação existe entre elas. Então aqui vocês têm a camada superior e aqui a camada inferior. Uma particularidade desse músculo é que ele, dos quatro músculos, ele é o único que tem fibras horizontais e não verticais, como o temporal, como o masseter e o pterigoide medial. Então ele tem fibras horizontais. E isso vai fazer com que, em vez dele elevar a mandíbula, ele vai jogar a mandíbula para frente. Por isso ele é chamado de protrusor da mandíbula. Ele joga a mandíbula para frente. Por quê? Porque ele tem uma origem aqui na frente, anterior, que é fixa, que é no crânio. E a inserção é na mandíbula, que é a parte móvel. Então, na contração desse músculo, o que vai acontecer? Então, as fibras são da frente para trás. A ação vai ser de trás para frente. Então, as fibras vão encaminhar em direção à parte fixa, que é o crânio, fazendo com que a mandíbula seja projetada para frente. Então, ele é o protrusor da mandíbula. Origens. Então, se ele tem duas camadas, ele vai ter duas origens e também duas inserções. Então, eu tenho aqui a camada superior. Então, essa camada superior, ela tem origem aqui, nessa porção infratemporal da asa maior do esfenoide. Eu tenho aqui uma crista, que é a crista infratemporal, que fica abaixo da fossa temporal, e a origem da camada superior do pterigoide lateral se faz aqui, na superfície infratemporal. A camada menor. A camada maior, na face lateral da lâmina lateral do processo pterigoide. Então, olha aqui.
eu tenho aqui o processo pterígoide. Ele tem uma lâmina lateral e uma medial. Vocês estão lembrados que quando eu dei o pterígoide medial, eu disse que o pterígoide medial ele tem origem aonde? Na fossa pterígoide, formada pela lâmina lateral e lâmina medial, uma depressão, não é? Agora, este músculo aqui, o músculo pterígoide lateral, a sua camada inferior, tem origem nesta lâmina lateral, na sua face lateral. Porque a lâmina lateral, ela tem uma face lateral e uma medial. Da mesma forma que a lâmina medial tem uma face lateral e uma medial. Vocês vão ver isso direitinho na aula prática, com mais facilidade. Então, por enquanto, vamos guardar aqui a origem aqui da camada inferior do pterígoide lateral se faz na lâmina lateral, na sua face lateral do processo pterígoide do osso esfenoide. Parece uma coisa difícil, mas não é. As inserções. Onde é que nós vamos ter as inserções tanto da camada superior como da inferior? Então, as duas camadas ou cabeças se fundem, se inserindo por fibras tendíneas na fóvea pterígoide. Então, aqui nós temos o processo condilar. Então, essa parte anterior dele aqui tem uma depressão, que é chamada fóvea pterígoide, do colo da mandíbula, nessa parte aqui onde é estrangulado. Então, as duas camadas se inserem aqui, nessa fóvea pterígoide. Agora, um pequeno contingente das fibras da camada superior se insere aqui na borda anterior do disco da ATM e na borda anterior da cápsula da ATM. Então, a camada superior, além dela se inserir na fóvea pterígoide, a sua parte mais superior se insere aqui no disco da ATM, no seu bordo anterior, e no bordo anterior da cápsula da articulação temporomandibular. Por isso, o músculo pterígoide lateral tem íntimo contato com a ATM, articulação temporomandibular. Funções do músculo pterígoide lateral. Ele protrai a mandíbula pela contração bilateral simultânea e movimenta para um dos lados pela contração unilateral. Então, quando os dois músculos pterígoides, o direito e o esquerdo, entram em ação, ele joga a mandíbula para frente, protrai, protrusão da mandíbula. Quando só um lado se contrai, o que acontece? Ele vai fazer com que haja um movimento da mandíbula para um dos lados. Se for o direito, para o lado esquerdo. Se for o pterígoide lateral esquerdo, movimenta a mandíbula para a direita. Esse músculo ele estabiliza o disco articular. E a sua inervação é dada pelo nervo pterígoide lateral, também ramo do mandibular do nervo trigêmeo. Então, nós estamos vendo aqui, nessa figura, né, a grande intimidade que esse músculo tem com a ATM, com a articulação temporomandibular. Vejo aqui agora essa figura bem grande, né, uma figura enorme, onde nós temos aqui o osso temporal na parte superior, aqui a porção mastoide, olha o poracústico externo, olha aqui o processo estiloide, olha aqui a fossa
mandibular. Olha aqui, a eminência articular. E eu tenho aqui a cabeça da mandíbula, do côndilo da mandíbula, se inserindo aqui nessa fossa aqui, na fossa mandibular. E essa figura, gente, é mais para mostrar a inserção do músculo pterigóide lateral. Onde nós temos essa bolinha azul aqui é para indicar que é a camada superior. A bolinha vermelha indica a camada inferior. Pode ver que a camada inferior ela é mais espessa. A superior ela é mais delgada. Então, ambas as camadas, tanto a superior como a inferior, se inserem aqui, nessa fossa, no processo condilar, que é a fóvea pterigóidea. Tá bom? Agora, a camada superior, além dela se inserir na fóvea pterigóidea, algumas fibras se inserem aqui na borda anterior deste elemento aqui, que é o disco articular, e também na borda anterior da cápsula articular. Então nós temos aqui o músculo pterigóide lateral. Vejam que ele tem íntima relação com essa artéria, que é a artéria maxilar, que é um ramo terminal da carótida externa. Veja aqui uma figura vista por trás, o pterigóide lateral, os dois pterigóides. E nessa figura, gente, é para mostrar para vocês o mecanismo de ação dos músculos da mastigação, dos músculos suprioides, não vou ver mais para frente, e infraioides. Eu vou mostrar aqui, olha, apenas a ação dos músculos da mastigação. Depois, na outra aula, a gente vai mostrar tudo em conjunto. Então, nós temos aqui o crânio, que é a parte fixa, onde os músculos da mastigação tomam sua origem, e a mandíbula, que é a parte móvel, onde esses músculos se inserem na mandíbula. Então, vejam bem, se o crânio é fixo, a mandíbula é móvel, na contração desses músculos, o que vai ocorrer? Eles vão se direcionar de baixo para cima, porque a mandíbula é móvel. Então, a ação vai ser de baixo para cima, vai ser de encontro à parte fixa. Então, a função dos músculos da mastigação é de elevar a mandíbula, a função principal. Numa próxima aula, nós vamos ter aqui os músculos suprioides. Vocês vão ver que ele tem a função de abaixamento e retrusão da mandíbula. E também os músculos infraioides, que tem a função de abaixamento do ocioide, fazendo com que haja uma estabilização desse osso aí, do ocioide. E com isso nós terminamos a nossa aula.